espalho bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri o meu corpo, espalho bênçãos, sou plantadeira de semente boa. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutri o meu corpo, espalho bênçãos, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa, sou plantadeira de semente boa. Ventre sagrado, centro de poder, tu que guarda as memórias de todo o meu ser, cura meu passado, me faz renascer, bela e florescida, abro-me ao prazer. Ventre sagrado, centro de poder, tu que guarda as memórias de todo o meu ser, cura meu passado, me faz renascer, bela e florescida, abro-me ao prazer. Sejam muito bem-vindas! Salve todas as forças femininas! A aula de hoje tá babado. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. Vim aqui para saudar a força feminina, essa força poderosa, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça roncou, balançou a terra. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça roncou, balançou a terra. E sintam essa música convidando a força de vocês. Respira com essa vibração. Observa no seu corpo onde é que está a sua força, onde é que está o seu poder. Já chega se conectando com suas forças. E como toda mulher tem o lado masculino, a gente vai saudar também o nosso sol interno. Vim aqui para saudar a força masculina, essa força da presença, Pai, que nos ensina. Vim aqui para saudar a força masculina, essa força da presença, Pai, que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça
aqui para saudar a força masculina. Vim aqui para saudar a força feminina. Salve nossas forças! Boa noite! Cantando junto é bom. Sabe por quê, Tami? Quando a gente canta junto, quando a gente dança junto, a gente, além de curar o nosso próprio corpo, a gente expande, através da nossa expressão, essa cura para mais e mais pessoas. Talvez a gente não se dê conta, mas quando a gente canta aqui, isso causa um efeito borboleta até do outro lado do mundo. Essa voz, ela ecoa através das vibrações, né? Então, eu senti, né, que a partir de agora, esse campo da Escola da Mulher Selvagem tem que atravessar a oralidade. A gente tem que vir para o sentir, né? E qual a melhor forma de sentir através do canto? E isso é se liberar de bonito ou feio, de certo e errado, apenas trazer a voz que vem do nosso coração, né? Que muitas vezes pede que a gente verbalize aquela virtude que a gente precisa. Então, quem tiver aí no seu processo de conexão com sua força, salve as suas forças, sejam muito bem-vindas. Essa live era para acontecer na segunda, mas o feriado na terça, acho que mexeu com o planejamento, não só o meu, mas de um monte de gente. Mas o que importa é que estamos aqui, né? Eu sou Bruna Narri, assim falei, tô muito feliz com a presença de mulheres poderosíssimas nessa live, Tami, Flávia, Cíntia, sejam todas muito bem-vindas, todas. Flaíse, Vitória, ai que linda, Venine, seja bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Essa live, o tema dela, né, é por que limpar o nosso útero. A gente, eu digo a gente enquanto mulheres, né? Talvez essa expressão de limpeza uterina seja muito nova. E até para as mulheres que já fazem a limpeza uterina, talvez não compreenda, né? O porquê disso ser tão importante. E aí eu vou trazer algumas situações onde a gente se dá conta na nossa vida, na nossa experiência terrena, em que a limpeza uterina, ela se faz presente, né? E aí eu separei algumas coisinhas aqui para falar com vocês, né? E vamos começar refletindo, conversando. Eu já começo a live agora assim, a todo vapor, entendeu? Já começo no rezo, porque se a gente estava no mental, a gente já sai do mental, já entra na força. Se a gente, né, já começa a live trazendo conhecimento. Então, quem chega cedo, aproveita o melhor, aproveita o néctar, né? Mas ainda dá tempo de vocês enviarem essa live para as amigas de vocês, para as mulheres da família de vocês, que talvez só esteja precisando ouvir o que vai ser dito aqui hoje. Boa noite, Thaís, seja muito bem-vinda. Então, por que limpar o útero? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que o nosso útero, ele é um órgão tão inteligente, tão maravilhoso, que ele, por si só, já tem a capacidade de se autorregular, né? De fazer a sua própria limpeza a cada menstruação. Não que o sangue menstrual, ele seja algo impuro, como a sociedade traz ao longo da história da humanidade, né? Primeiro ponto é a gente tem que perceber que limpeza é essa através do sangue menstrual. E essa limpeza, a maioria das mulheres passam naturalmente, exceto aquelas que tomam anticoncepcional, né? Então, esse processo de limpeza através da menstruação é justamente esse extravasamento dos resíduos, né, que foram se expandindo na expectativa de que o corpo daquela mulher viesse a gestar. Como isso não acontece, ocorre a menstruação. Porém, entretanto, tanta etapa na cara. Chega, eu me desconcentrei. Então, entretanto, existem coisas na nossa experiência. Lulu, meu amor, seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui.
O nosso corpo, né? A gente precisa imaginar que ele é uma grande biblioteca. Que as coisas que a gente vive, as experiências que a gente passa, não ficam apenas no nosso cérebro. O cérebro é um órgão que processa mentalmente as nossas experiências, que faz a gente lembrar das coisas, que desenvolve as nossas capacidades, porém todo o nosso corpo ele tem outros órgãos que interagem diretamente com o cérebro. E as nossas células interagem diretamente com o cérebro, né? E os nossos ossos, pele, tudo, todo o nosso corpo é uma biblioteca viva de memórias. Então, pensar que todo o seu corpo guarda memórias é uma mudança de paradigma. É a primeira coisa que a gente tem que imaginar. E que nem todas essas memórias guardadas no corpo, na memória celular, vão estar disponíveis para a gente conscientemente. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente percebe que existem memórias que estão no nosso sistema, tanto de crenças quanto corporal, e é por isso que eu gosto muito de trabalhar com a massagem, porque conteúdos que estão na memória celular, que estão na pele, na matéria, mas não são processados pela mente, a massagem ela ajuda a pessoa, através do toque, a ir liberando esses conteúdos. E à medida que a gente vai liberando esses conteúdos, ele vai chegando para a mente, para a consciência, nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade. A gente só transforma aquilo que a gente conhece, que a gente sabe sobre a gente, né? Então, todo o nosso corpo, ele guarda essas memórias. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. E o nosso útero, ele também, especificamente, tão fortemente quanto o cérebro, é um receptáculo de memórias. Vamos começar a imaginar que desde a barriga da sua mãe, né, você está sendo nutrida não só pelo alimento que ela ingere, pelas outras substâncias que ela ingere, mas também pelas experiências de vida que ela tem durante a gestação. Você tá lá bonitinha, sementinha, dentro do útero da sua mãe, né? E por isso que eu comecei a live trazendo esses rezos que resgatam a memória de quando a gente estava no útero da nossa mãe. Então a gente tá ali pequenininha, sementinha no útero da nossa mãe, apenas recebendo toda a nutrição, o acolhimento do corpo dela, né? Tudo que a gente precisa para vir à Terra. No entanto, a nossa mãe, ela também tem memória celular, ela também é uma biblioteca viva e ela também tem histórias armazenadas na memória dela. E isso passa para todo ser humano, independente de homem e de mulher, ou se homem ou se mulher, isso passa através do código genético. É uma pena que na escola a gente aprenda sobre fenótipo e genótipo de uma maneira tão rasa. E também é compreensível porque que a educação se faz assim, né? Mas o que a gente entende de DNA, o que a gente entende de código genético, também pode ser um instrumento de autoconhecimento. Quando a gente para pensar que além do aspecto físico, a gente recebe também as memórias dos nossos antepassados. Ou seja, na sua combinação genética tem memória do seu pai e memória da sua mãe, que reprogramam você. E aí você se constitui no ventre da sua mãe recebendo inicialmente a história deles. E os seus pais receberam a história dos pais deles, né? E os seus avós recebem dos seus tataravós. Então essa rede biológica, ela vai sendo perpetuada. Então o primeiro motivo pelo qual a gente precisa limpar o nosso útero é toda essa carga de memórias que atravessam o DNA. Ai, gente, vocês estão mandando tanto coração, eu amo. Gente, fica até empolgada. Amo. E vocês estão gostando? Tá fazendo sentido pra vocês? Vão me dizendo aí, viu? Então, quando a gente nasce, o primeiro arcabouço de memória que a gente recebe, né, são as memórias da nossa família. E, óbvio, isso influencia no desenvolvimento desse serzinho que está chegando à Terra. Outro aspecto importante que eu vou ressaltar aqui é o aspecto espiritual. Já falei aqui do aspecto biológico,
que claramente acho que qualquer pessoa que entenda um pouquinho de DNA vai conseguir compreender que essa carga ela é passada. Eu digo carga não no sentido de ser peso, embora muitas vezes sejam porque os nossos antepassados vivenciaram processos dolorosos de superação, né? Mas quando eu trago carga é no sentido de realmente assim um amontoado de informações para que você se torne quem você é. E aí é o aspecto biológico, tá? Que a gente não consegue combater a natureza. Ela apenas é o que é. Então, a gente sabendo disso ou não, essa natureza ela vai influenciar na nossa vida. E é por isso que eu comecei a live lembrando que somos natureza. E que a biologia está a serviço da gente justamente para que a gente possa compreender que os nossos sistemas físicos, eles interagem com a gente também. Mas tem o sistema espiritual. Ah, Bruna, mas eu não acredito em vidas passadas. Tudo bem, você pode não acreditar. Mas diante dos meus estudos, né, a respeito de espiritualidade, e isso é algo novo para mim, eu comecei os estudos a respeito de espiritualidade desde 2018, e a partir de então eu comecei a acreditar em vidas passadas, porque além dos estudos eu tive experiências que me fizeram acreditar nisso, mas eu vou pedir a você que escute isso com suas barreiras baixas, que apenas escute, ouça o que vai ser dito, tá? E aí se fizer sentido ou não, depois a gente conversa, mas um ponto de vista interessante a respeito da humanidade é que os seres também são espirituais, que para além dessa matéria existe a nossa alma. E nessa geração da década de 90, né, que dentro da categoria chamam-se de índigos, essas pessoas tendem a ter uma alma velha, já encarnaram várias vezes para aprender determinados conceitos e virtudes que aproximam o ser humano da consciência mais elevada. Existe hoje uma geração mais atual, que falam-se de encarnação de almas novas, que nunca vieram à Terra, no propósito de nos auxiliar a atravessar os processos kármicos. Olha como a natureza ela é perfeita e generosa com a gente, né? No meio dessa pandemia, a gente se debatendo em processos individuais, a gente ter essa informação de que tem seres agora encarnando na expectativa de nos auxiliar a atravessar essa tormenta, é algo que renova as esperanças no meu coração. Eu não sei no seu, mas no meu renova. Então, levando em consideração o ponto de vista que todas nós que estamos aqui agora nessa live, somos almas, né? Temos almas que já encarnaram, a gente traz também para essa vida fragmentos, memórias, experiências das vidas passadas. Por que a gente traz? Porque é algo a gente precisa aprender. E o que a gente precisa aprender? A se tornar cada vez mais altruísta, mais elevada. Se aproximar ainda mais dos conhecimentos búdicos, crísticos, né? De uma consciência mais ampliada sobre bem-aventurança, sobre o bom viver. E enquanto a gente está nesse processo de aprendizado, a gente vai reencarnando. Dentro da doutrina de mestres ascensionados, uma pessoa ela se torna ascensa, né? Ela ascensiona quando ela conseguiu obter os conhecimentos que se precisa para se tornar uma alma elevada e não precisar mais passar pela carne. E o que é que isso tem a ver com o útero? Se eu trago, além da minha bagagem familiar, né, da minha árvore genealógica, memórias, se eu trago experiências de outras vidas, isso fica em algum lugar. Isso fica no nosso corpo, em especial na nossa mente e no nosso útero. Não que os outros órgãos não guardem memórias, eles guardam. Mas no útero, para o feminino, para a mulher, é muito mais impactante, né? E além disso, tem os aspectos sociais. Já falei dos biológicos,
já falei dos espirituais, então vou falar agora dos sociais, né? Quem nunca passou por uma situação de um relacionamento onde o cara mexia absurdamente com a sua autoestima, fazendo você acreditar que você era menos? Quem nunca agiu? E os homens guardam aonde? Os homens guardam na memória celular, os homens guardam no órgão genital, nos órgãos. Especificamente, eu não sei assim te dizer qual é o órgão eu posso intuitivamente chutar que o órgão do sexo masculino de poder é o falo. E isso a história traz em diversos símbolos. O falo como centro de poder do homem. E, de fato, se a gente for parar para pensar pela natureza, também. Porque é através do órgão genital do homem em que a semente, que é o espermatozoide, pode chegar à terra fértil, que é o nosso útero. Então, eu acredito que nesse órgão também tem muita memória, né? E armazenamento de memórias. Não posso te afirmar aqui, até porque eu não sou estudiosa do sexo masculino, embora esse chamado esteja se aproximando, né? Mas, se a gente for parar para analisar um pouquinho pela natureza e pela construção social de como esse órgão ele foi representado durante todo esse processo patriarcal, né? Inclusive, o processo patriarcal ele se instaurou quando o homem percebeu a contribuição dele na vida. Gente, isso aqui dá uma outra live, mas eu vou fazer um parênteses para contar essa história para vocês rapidinho. Porque no período da época das cavernas, né? Eles ficavam meio que sem entender por que a lua nova as mulheres estavam sangrando e na lua cheia as mulheres não estavam sangrando, mas a terra estava dando frutos. E aí, no livro do Amor, que é um livro de uma psicanalista, Regina Navarro, especialista em relacionamentos, ela conta que um belo dia um agrupamento de seres humanos, nesse período bem ancestral, bem paleolítico, incluiu uma fêmea, não, um macho, um macho, qual é o masculino da ovelha? O masculino da ovelha incluiu no pasto lá com as ovelhas fêmeas. E aí algumas ovelhas, elas gestaram, né? E tiveram filhotes. E aí com esse fenômeno, eles entenderam que a fertilização acontecia pela via do masculino. E começaram a observar isso na sua própria experiência. E observaram que as mulheres engravidavam após a copulação com eles. Olha que nível primitivo de consciência. Já vivemos em um mundo onde a gente nem sabia como é que a gente se reproduzia. Imagine que foi observando os animais que os homens entenderam que a reprodução deles acontecia pela via da união do masculino com o feminino. E aí vieram todos os avanços e tudo mais. E aí, pra gente entrar em mais detalhes sobre isso, preciso fazer uma live sobre isso, porque é um assunto muito interessante. O carneiro, Cíntia, o carneiro. Ai, meu Deus, graças a Deus existem vocês na minha vida. Entendeu? A pessoa não dá pra lembrar de tudo, né? Enfim. Espero ter respondido a sua pergunta, Kelly. Ou aproximado, né, de uma inquietação que traga a resposta. Mas foi dessa forma que o homem entendeu a participação dele na reprodução humana. E aí, com esse lugar de dominação, né, essa importância que ele se deu, o patriarcado ele foi sendo construído, né? E por isso também o falo ele representa a espada, que representa a força, que representa as batalhas, que representa o masculino, né? E aí tem essas questões sociais, né? Isso nada mais. Eu vim descobrir que não fazia xixi pelo clítoris há 2 anos. Pois é. Mas isso é algo que é construído socialmente porque falar de órgão genital é tabu. A gente não trata a sexualidade humana, que é o motivo pelo qual estamos aqui, de uma maneira natural. Então o que a gente aprende na escola sobre reprodução é uma maneira muito rasa. E quando a gente busca
se instrumentalizar, ampliar nossa visão, ampliar nosso conhecimento, principalmente para a mulher, ainda existe muita castração nisso, porque o entendimento sobre a sexualidade é confundido com promiscuidade, né? E aí vale uma outra live pra gente refletir sobre sexualidade e sobre promiscuidade, porque esses temas dão pano pra manga. Mas é importante que a gente lembre que nem tudo das nossas falhas, que a gente considera como falhas, né? Por exemplo, a gente poder... Tami, eu tenho certeza que não, porque ela é uma mulher medicina da zorra. Mas, se fosse uma outra mulher, talvez ela acessaria um nível de culpa por não conhecer o seu próprio órgão, né? E aí eu reforço que a gente precisa lembrar qual foi a educação que a gente teve para chegarmos nesse nível de consciência. Beleza? E aí tudo isso é uma construção social. Essa falta de conexão com o nosso corpo, essa falta de entendimento de como ele funciona, as vozes que a gente escuta ao longo da nossa formação enquanto criança, adolescência, enquanto o que é ser adulta, o que é ser uma mulher correta perante a sociedade, tudo isso que a gente ouviu interfere na nossa sexualidade. Cria um campo de experiências onde muitas vezes a gente passa por situações traumáticas, né? As vozes são algo mais sutis de experiências negativas a respeito da nossa sexualidade que ficam acopladas no nosso órgão genital e no nosso útero. No entanto, né, tem mulheres que manifestam em sua realidade situações mais traumáticas mesmo, né? Por algum nível a alma dela fez o contrato de que ela precisava, por exemplo, isso aqui que eu vou falar é chocante, né? Mas precisaram encarnar e passar por um abuso para aprender algo com ele. Ou precisaram encarnar para passar por um processo de abortamento e aprender sobre o fluxo da vida e da morte. Mulheres que manifestam nas suas relações agressão psicológica, agressão física. E isso é muito comum, a violência física. Muitas mulheres ainda com o pai castrador internalizado acham natural apanhar de seus companheiros. Só que tudo isso, nosso útero, ele registra, ele guarda, né? E tô trazendo situações mais densas, ocasiões mais comprometedoras para o nosso sistema, né? E vamos também para os mais sutis, por exemplo, muitas vezes, isso aqui é algo muito comum entre as mulheres, principalmente as que já têm um relacionamento fixo, um parceiro fixo, né? Que é, até as que não. Quem nunca se sentiu pressionada a fazer sexo sem vontade, porque tava ficando com carinha, as coisas foram ficando quentes, ela não estava esperando o sexo, mas ele aconteceu, mas no íntimo dela, aquilo não era para ter acontecido. Quem nunca passou por essa experiência de ceder só para se ver livre daquilo, seja com um parceiro aleatório numa balada, ou seja com seu próprio marido? O nosso útero, ele entende como abuso. Porque a gente consentiu, mas não havia desejo. E quando não há desejo, o nosso cérebro, ele não manda os hormônios necessários que a gente precisa para sentir prazer. E se não tem prazer e tem uma penetração, sem desejo, sem prazer, sem serotonina, sem ocitocina, o nosso corpo, ele entende como uma invasão. E essa invasão é guardada como um abuso. Então eu já citei uma porrada de motivos pelos quais as mulheres, além da menstruação, precisam se atentar para as limpezas uterinas, né? Às vezes eu só queria um abraço. Pois é. Essa semana apareceu várias vezes no meu feed uma animaçãozinha, né? 2 bonequinhos, 2 desenhinhos, em que a mulher... em que o cara oferece uma massagem pra ela. Aí ela tá lá deitadinha, relaxadinha, recebendo a massagem. E daqui a pouco o cara tá beijando ela de uma maneira mais provocadora, como se já estivesse levando aquilo pro sexo. E aí ela fica... o rosto do personagem é como assim? Você me ofereceu uma massagem e já tá querendo fazer sexo comigo?
Às vezes era só um abraço, às vezes era só um carinho, às vezes é só uma massagem. E a mulher, gente, ela é um ser, assim, realmente a ser estudado. Ainda bem que tem muitas sacerdotisas que estão dedicadas a estudar a mulher. Por quê? Porque a mulher é cíclica. Vai ter um período do mês, a ovulação. Quem é minha interagente recebeu o vídeo no privado sobre a ovulação, que ela que é o barril dobrado na vida da mulher. Por quê? Porque ela fica viçosa, ela fica bonita, ela fica com a autoestima mais elevada, ela fica risonha, né? E isso aí é todo o corpo mandando sinais de que ela tá pronta pro negócio, né? Pro caliente. E aí, obviamente, nosso corpo tá todo preparado para receber esse masculino e mandar brasa. Mas a lua muda. E quando a lua muda, a mulher muda. E aí a mulher muda, ela já não quer ver o cara passando na frente dela, se ela tiver uma TPM muito braba, entendeu? Ela não quer nem ouvir chamar o nome dela, quiçá tocar nela. Eu acho que a vaporização iria me ajudar na endometriose. Vamos... Semana que vem, na segunda, a live vai ser só sobre vaporização, mas a gente vai entrar nisso aqui, tá? Porque é realmente um processo de limpeza, uma das alternativas de limpeza, né, uterina. Existem muitas. Inclusive, um chá bem feito, bem preparado, com intenção, né? A força da magia, a força da transformação tá na intenção. Então, se você prepara um chazinho de artemísia, fraquinho mesmo, porque a artemísia é uma planta forte, né? Você já consegue promover limpezas no seu útero. Fica a dica, anota na agenda e vá procurar se já pôr em prática, porque o negócio é pôr em prática, né? Mas existem muitas formas de limpeza. E ao longo desse mês eu ainda vou falar de algumas, hein? Vou falar da limpeza com vaporização, da limpeza com a babosa, da limpeza com Yoni Egg. E aí, a vaporização, ela é uma prática, assim, que graças a Deus já foi resgatada. Graças a Deus. Porque as mulheres podem fazer da sua casa, é barato fazer a vaporização, né? É acessível no sentido de não precisa de ervas super exóticas para você fazer um processo de vaporização e limpeza, né? Então, é uma forma de começar o autocuidado para ontem. Então, eu acho bacana que você realmente considere a possibilidade. Agora, se você não quiser fazer sozinha, quiser fazer com clã, vai rolar o Templo de Lilith, eu vou abrir esse círculo do Templo de Lilith, onde nós vamos fazer a vaporização, além de outras reprogramações com Theta Healing, tá? Mas é bacana que já comece a pôr em prática, para começar a criar mesmo a realidade que se deseja. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Então, gente, tudo isso influencia na nossa saúde uterina. E quando o nosso útero, ele tá desgastado, sobrecarregado, né? Isso acaba impactando no nosso fluxo criativo, que para a mulher é uma medicina, é um bálsamo. A essência da mulher é a criação, é a criatividade. A energia criativa, ela reside no nosso útero. Dentro do sagrado feminino, o útero, ele tem várias representações. Ele representa o jarro, né? Ele é representado pelo jarro, ele é representado pelo cálice, ele é representado pelo caldeirão, ou seja, aquele lugar onde guardam nossas águas. Então, quando essas águas elas estão muito paradas, muito estagnadas, quando a gente não goza, né? O que acontece? Bloqueio no fluxo criativo. E o bloqueio no fluxo criativo impacta como? Quem de vocês já sentiram um bloqueio no fluxo criativo e como foi pra vocês? Coloquem aí o que foi que vocês sentiram quando se perceberam com o fluxo criativo bloqueado. Contem para mim. Porque eu trago essa pergunta, né? Amo muito sua forma de ministrar conhecimentos e cuidados. Arro, gratidão.
sobre estar a serviço, né, mana? Gratidão, recebo mesmo, com muito amor, com muito carinho. E o objetivo da Escola da Mulher Selvagem é fazer esse conhecimento circular para o maior número de mulheres, para que a gente mude, né, em algum nível, a formatação que a gente recebeu da escola, da sociedade, dos nossos pais, dos nossos relacionamentos e por aí vai. A transformação precisa acontecer de algum lugar, né? Então, eu acho que é dever de quem sabe mais sobre uma parte do mundo falar para quem não sabe, né? E aí, esse bloqueio criativo, ele impacta não é só na nossa capacidade de fazer arte. Ele impacta na nossa capacidade de falar nossa verdade, falar o que a gente sente, de ser autêntica, de realizar as nossas coisas. Porque todas nós temos sonhos, temos desejos, temos devaneios. E esse bloqueio criativo acaba resultando, impactando nas nossas ações, na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se relaciona. Eu tô desde 2018, depois que eu descobri tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, em 2018, eu não parei mais de limpar meu útero. E acreditem, a cada experiência de limpeza, vem mais coisa pra limpar. Qual é a diferença de quem limpa e qual é a diferença de quem não limpa? Eu, nesse momento, sei o que eu preciso transformar em mim. O que eu preciso lapidar em mim. Se eu não tivesse consciência sobre a sujeira que reside no meu corpo, ela ia continuar existindo e se amontoando e mais sujeira e mais sujeira. Uma analogia a respeito disso. Vamos imaginar, eu adoro essa coisa da imaginação. Vamos imaginar que você recebe um convite, vai fazer uma viagem de 2 meses e se pica. Fica 2 meses lá fora. Quando você volta para sua casa, qual é a primeira sensação que você vai ter ao ver aquele ambiente? Poeira, né? Talvez um prato que ficou na pia 2 meses já deu bolor. Uma quantidade de roupa suja para lavar. Seu quarto precisa trocar a roupa de cama para você dormir minimamente bem. Seu banheiro também há 2 meses já deve estar daquele modelo, que não é muito agradável. Aí você bota suas malas na sala da sua casa e pensa. 3 alternativas. Só vou repousar depois que eu limpar tudo. Vou limpar o que eu posso hoje. Ou eu vou ficar aqui assim mesmo. E aí a gente vai jogando assim, né? Vivendo do jeito que tá. Tô nem aí pra como isso aqui tá. Vou ficar aqui mesmo, vou morar aqui mesmo. E aí as coisas vai ficando daquele jeito. Aí você consome mais prato, faz mais comida, aí fica a pia, fica daquele modelo. Um caos, né? Venhamos e convenhamos. Um caos. Agora imagine se você empresta a chave da sua casa para os seus amigos irem lá de vez em quando. Como é que vai estar o seu apartamento quando você voltar? Ou a sua casa quando você voltar? Talvez esteja mexida, talvez esteja com transformações, talvez esteja mais suja do que você esperava. Então com o nosso corpo é a mesma coisa. Encarnou, existiu na Terra, tem coisa para limpar. Tem coisa para aprender. Bem-vindas ao clube. Essa é a realidade. Seja ela biológica, se você só acredita no físico. Seja ela espiritual, se você também acredita no espiritual. Ou seja ela apenas da sociedade. Coisas que você viveu, viu, testemunhou, sentiu na carne. Você pode até não considerar o DNA, você pode até não considerar a alma, mas em algum nível o seu corpo ouviu, quando você estava se conhecendo, conhecendo a sua vulva, conhecendo a sua genitália. Menina, fecha as pernas, tira a mão daí. Quem nunca ouviu a expressão segure seus bodes porque as minhas cabritas estão soltas? E o que isso quer dizer? Menstruou, meu Deus do céu, agora ela pode pegar a barriga, tem que segurar essa menina, porque ela não pode namorar, porque se ela já tá menstruada, já engravida. Quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu, eu te entrego a seus filhos.
Você vai me pagar quando você tiver seus filhos. Gente, são expressões que a gente pode achar que não influencia na nossa vida, mas nosso órgão captou essa informação, guardou essa informação. A gente nunca sabe o que é que pode instaurar um trauma ou não. Nós não sabemos. Então, quando a gente volta para aquela analogia do apartamento, a gente percebe que sempre tem o que se limpar. Ainda que você escolha fazer a sua faxina de vez, no outro dia vai ter uma teia de aranha, vai ter uma poeirinha. Se você terminou de fazer a faxina, preparou um café para tomar, vai ter a xícara do café para limpar, gente. Sempre tem o que limpar. Então, trazer isso para o senso de realidade faz com que a gente lide com ela da forma que ela é, sabe? Não, o caminho da saúde através da ginecologia natural não promete que você vai se curar de um dia para a noite. Você vai se fortalecer para se curar todos os dias. É diferente. Sempre há o que se limpar, sempre há o que se aprender e sempre há o que transformar. Só que a gente pode fazer isso batendo cabeça, ou a gente pode fazer isso dentro de uma rede de apoio, tendo suporte de pessoas mais experientes, passando por procedimentos que auxiliem esse processo. É escolha. A minha escolha hoje, por exemplo, além de fortalecer os meus próprios processos de cura, porque eu não tô aqui porque eu sou pirilampo feliz, né? Já estou ascensionada, quem dera, não é essa a minha realidade, mas pelas experiências que eu já passei, eu me sinto nesse lugar de compartilhar essas experiências para que vocês também, quem está ouvindo, possa sentir isso, né? E criar as estratégias, as ações que vão levar vocês para esse lugar de empoderamento. Porque se você já sabe quem você é, você não vai acreditar mais no que as pessoas falam sobre você, porque você sabe quem você é, né? A gente precisa aprender a ouvir o que é meu e o que é do outro. E aí, um exemplo disso, eu sempre conto isso para as minhas interagentes, nem sei se eu já contei na live. Bruna, eu não acredito em vidas passadas, mas acredito na espiritualidade sim e na influência dela. Arrou. Assim é. Nós somos, né, seres espirituais em experiência na Terra. O nosso mestre Jesus, ele veio nos ensinar isso. Ele, quando ele fala que é nosso irmão e que ele é filho de Deus, ele está nos convocando a pensar nessa centelha divina que existe dentro da gente. E Deus, ele é o Espírito grande, o maior, né? Então, é sobre isso, é sobre lembrar que somos centelhas divinas. E aí, a forma como esse trauma, ele vai sendo instaurado, a gente não tem controle. Eu sempre trago um exemplo, porque assim, pra mim, eu acho que eu ainda preciso aprender muito mais com esse exemplo, na verdade. Talvez por isso eu fale tanto ele pras minhas interagentes, né? Foi um momento em que eu tava chegando da praia, com 5 anos de idade, e aí com a minha irmã, e aí meus pais foram brincar de se esconder, dizendo que a gente ia ser abandonada. E aí eu com 5 anos de idade, eu fiquei em estado de alerta. Aquilo ali me gerou um pânico. E meus pais, na verdade, só estavam brincando. E eu vi isso, essa cena, revivi essa cena no curso de Theta Healing, quando eu fui fazer a troca da prática. A menina perguntou o que é que eu gostaria de trabalhar. Eu disse que eu gostaria de trabalhar o ciúme. E na medida que o digging foi acontecendo, eu cheguei nessa memória, que foi uma memória de abandono, que meu inconsciente registrou e traumatizou. E aí essa sensação de abandono foi reverberando na minha vida através do ciúme que se expressava, né? E no momento que eu revivi essa experiência, eu perdoei meu pai, eu perdoei minha mãe, porque a intenção deles não foi essa, né? E eu me perdoei também. Então, é através do autoconhecimento que a gente vai compreendendo quais são as outras coisas que estão cercando
a experiência que a gente está vivendo ali agora. E quando a gente olha a experiência de fora, a gente consegue perceber, né? Conseguimos perceber que existem muitas outras coisas que influenciam aquela experiência. A gente se desassocia dela. E ela deixa de ser tão dolorosa. Mas isso envolve autoconhecimento, isso envolve autodisciplina, isso envolve investigação pessoal, levar a sua história de vida a sério, né? E aí tem algumas medicinas que auxiliam a gente nesse caminho. Theta Healing é uma delas, a vaporização, né? Muitos insights chegam após uma prática de vaporização. Quem já fez a vaporização sabe, né? Algumas mulheres têm sonhos lúcidos, viagens astrais. Outras mulheres passam a semana revivendo coisas do passado. Isso não é à toa. Quando você faz uma prática terapêutica e as memórias do passado começam a vir, aquilo ali é processamento de cura, chegando para sua consciência, para você ir liberando, né? E muita cura acontece quando você vai decretando quem você é, né? O Yoni Egg, que é uma medicina de limpeza muito mais profunda, porque atua a nível celular mesmo. Os cristais, eles são o DNA da Terra. Então imagine você com um DNA, um fragmento do DNA da Terra dentro de você. É a atualização do seu sistema, né? Então, e tem também a constelação, tem muitas outras práticas terapêuticas que auxiliam a gente nessa tomada de consciência. E a gente pode ampliar até o olhar da limpeza para a tomada de consciência. Na verdade, quando a gente fala de limpeza, a gente não está tirando nada. A gente está tomando consciência para transformar, né? Nunca fiz e nunca tinha ouvido falar na vaporização até chegar no seu perfil. Arro! Pois é uma prática muito antiga, porém muito eficiente, que justamente pela sua facilidade, né, ela não foi assim perpetuada nem ensinada nas escolas, mas a biblioteca viva chamada A Voz, né, ensinam pra gente formas de se curar. E aí o que a ginecologia fez? Sistematizou a ginecologia natural, né, o sagrado feminino. Sistematizou esse método de cura ancestral para facilitar o nosso rolê nesse planeta Terra. E tem também uma coisa que eu ainda não mencionei, que é a nossa forma de se alimentar, que acaba se vinculando um pouquinho a esse social, né? A gente aprende, a gente vai formando o nosso paladar de acordo com o que está disponível na sociedade. Desde cedinho a gente aprende que o danoninho é gostoso, que aquelas papinhas do mucilão é gostoso. Entretanto, aquilo ali tem muito conservante, tem muito açúcar. Açúcar é um veneno para o organismo mesmo, porque inflama, o leite inflama. Então, são coisas, né, que a gente precisa restringir a depender da questão. Por exemplo, Marci, ela trouxe que ela estava vivenciando um processo de endometriose. Então, parar e olhar, né, fazer uma pesquisa no seu Google, quais são os alimentos que inflamam, né, o seu útero e acabam impactando na produção desse endométrio, fazendo com que ele cresça a ponto de te causar esse desconforto. Porque não contam pra gente quando a gente vai no ginecologista, mas através da alimentação. E aí, se você puder buscar uma nutri, de preferência que tenha uma afinidade com a Ayurveda, né? Porque vai fazer um estudo não só da endometriose em si, mas do seu corpo biológico. Uma dieta apropriada para a sua questão e para o seu corpo. Porque talvez, se você mudar a sua alimentação, você já mexa um pouquinho nas peças desse jogo. E não é só para endometriose não, tá, gente? É para TPM também. Consumir açúcar na TPM deixa a gente mais agitada, porque o açúcar, ele dá
energia. O glúten também é terrível, né? Eu nem conheço muito os efeitos do glúten, mas ele também é uma toxina para o nosso corpo. Então, será que se o primeiro passo para a transformação de um processo de adoecimento não vem da nossa alimentação? Será que começar a restringir alguns alimentos e incluir outros não vai fazer a gente melhor? Será que a gente começar hoje a nossa prática de autocuidado com a vaporização uterina não vai fazer com que a gente diminua as cargas que a gente carrega nos ombros? Então, são provocações, inquietações, né, que eu trago para você, opções de intervenção, né, para que a gente saia desse lugar do eu não posso, eu não consigo. Porque enquanto a gente mantrar isso, aí é que a gente não vai conseguir mesmo. O comportamento verbal é a nossa voz. O que a gente fala se materializa. Se o que a gente pensa já se materializa, imagine o que a gente fala. O campo de atração é maior quando a gente fala. Então, por que não começar falando sobre você diferente? Por que não começar seu dia afirmando: eu posso me curar dessa endometriose, eu consigo me curar dessa endometriose, eu vou fazer todas as ações que assim forem possíveis. Aí sabe o que é que o universo faz? Começa a mandar. Mandar. Com facilidade, alegria e glória. Ambientes, pessoas, situações onde a sua cura vai chegar. Mas a gente precisa dizer sim. Eu tô usando o seu exemplo da endometriose, gente, mas leia isso aqui de uma maneira bem ampla, bem geral, tá? É porque Marci, ela trouxe um assunto específico, né? Então eu peguei esse exemplo e já utilizei aqui no meu discurso. Mas as opções de transformação, eu tô trazendo algumas para vocês, né? Para que vocês acessem esse lugar inicial e depois consigam dar um passo mais profundo na transformação de vocês. Eu sou terapeuta de mulheres, né? Sou psicóloga. No entanto, eu tenho terapia com psicóloga. Eu tenho terapia holística com a minha mentora Nanã, né? Eu recebo massagem, eu uso Yoni Egg. Todo mês estou vaporizando. Então é muita cura, fia. É muita cura. Que mesmo em processo de autocuidado, a gente vai devagarzinho, assentando, acomodando as transformações que chegam, observando as transformações que ainda precisam ser feitas. Certo? Me digam como tá chegando essa informação para vocês, se vocês têm alguma dúvida. Ninguém colocou sobre o bloqueio criativo. Então, gente, são essas opções que a gente tem, né, de transformações iniciais a respeito desse processo de limpeza do útero. Graças a Deus, o nosso útero, ele faz com que a gente se cure através da menstruação. E aí eu vou voltar a falar da menstruação, porque é muito mais do que uma limpeza. A menstruação, ela é um momento da mulher que, de certa forma, foi retirado da gente, né? Tem muita coisa. Ah, inclusive, foi bom lembrar disso. Terça-feira que vem eu vou fazer uma live no perfil da 3K sobre pobreza menstrual. E aí a gente vai aprofundar mais nesse tema, tá? Principalmente nos aspectos mais históricos, mais sociais. Mas a menstruação, ela é uma dádiva da mulher. É um momento onde ela tem a oportunidade de descansar. Só que isso foi tão visto de uma maneira degradante para o ser feminino que a gente nem se autoriza. E as mulheres que já conseguem se autorizar,
ao descanso durante o sangramento, né? Elas ainda sentem culpa, porque dormiu até um pouco mais tarde, porque remarcou processos de trabalho, né? Porque se permitiu fazer outras coisas, senão os seus afazeres da rotina. Então, quando a gente muda um pouquinho a nossa consciência a respeito do nosso corpo, a gente começa a pensar que menstruar é sagrado, porque através do sangue não vai só aquele endométrio que se formou para abrigar uma vida, mas vai também toda a carga do ciclo, todos os sapos que você engoliu naquele mês. Você começa a perceber que todas as suas sombras vão descendo pelas suas pernas, sendo devolvidas para a Mãe Terra para ser transformadas. E nesse momento em que as suas sombras elas vão sendo devolvidas para a Mãe Terra, que é o único organismo vivo capaz de transformar tudo, porque a espécie ela acaba, né? Vários tipos de animais já passaram pela Terra, mas a Terra ela continua aqui. Pode até acabar a humanidade, mas a Terra ela vai continuar aqui. Então é o único organismo vivo que tem a capacidade de acolher as nossas sombras. Quando você devolve as suas sombras para a Terra, você renasce. E quem nasce em sombra? Mesmo com toda essa carga espiritual, biológica, social que a gente carrega ao nascer, nós nascemos luz. Toda criança é luz, né? Ainda que venha toda essa bagagem, o renascimento é um momento de muita luminosidade. Então, a cada ciclo menstrual, você não só limpa o seu útero, como você renasce, é o momento do seu parto, da nova versão dessa mulher. Então, a gente pode, inclusive, aproveitar o nosso... Gente, essa aqui, isso que eu vou falar agora, é de fato algo para vocês aplicarem na vida de vocês. Ok, sangue desceu, o que eu tô limpando? Primeira coisa a se fazer. Primeira pergunta a se fazer, o que é que eu estou limpando? Como eu quero renascer? Fazer essas duas perguntas muda muita coisa. Por quê? Porque além da menstruação ser um processo físico, é também um movimento energético. A mulher que ela sabe se comunicar com seu corpo, que coloca a intenção naquilo que ela faz, ela não passa pela menstruação aleatoriamente, distraidamente, só contando os dias para que aquilo passe. Ela degusta de cada sensação que o seu sangramento traz, porque cada sensação que o sangramento traz é uma bússola de autoconhecimento, de apropriação desse território chamado corpo. Quantas de nós vivemos em um corpo onde a gente não se sente pertencente? Então, eu sinto que o meu papel hoje, nesse plano de existência, né, já me foi mostrado em outras experiências de regressão e catarses e regressões e coisas afins, né, que eu venho trabalhando com cura já há um tempo. Venho trabalhando com mulheres já há um tempo, mas nessa vida especificamente, para mim é uma honra poder me lembrar disso e ser instrumento para lembrar vocês que além de todas essas intervenções já citadas a respeito da limpeza uterina, a nossa natureza se encarrega de cuidar do nosso corpo. Nós fomos, pelo contrário, né? A sociedade diz que a mulher que sangra é um fardo, né? É um erro, é suja. Mas, na verdade, nós fomos abençoadas pelas deusas. Porque eu fico me perguntando, por exemplo, Kelly mais cedo perguntou qual é o centro de poder do homem, onde ele armazena as memórias. Eu fico me perguntando, por onde é que ele extravasa essas memórias? Porque o nosso corpo, ele sangra.
E aí tem uma profecia Lakota, né, dos povos norte-americanos, indígenas norte-americanos, os povos Lakotas, que são povos indígenas com a essência muito matrifocal. As mulheres, elas ocupam um lugar especial dentro das comunidades, né? Essa lenda, ela fala que quando as mulheres voltarem a devolver o seu sangue para a terra, os homens não precisarão mais derramar sangues em guerra. Isso é muito forte. Isso pode ser uma lenda. Mas se a gente for trazer isso para a nossa vida cotidiana, qual é o índice de violência cometido por homens? Como é a expressão masculina hoje? É agressiva, né? Os homens que não extravasam a sua agressividade, que não extravasam, na verdade, a sua dor, tendem a se matar. O suicídio com homens é maior do que com mulheres. Então, meu discurso não é pra gente encarar o masculino de uma maneira como se ele fosse nosso inimigo. Até porque nós estamos aqui por causa dessa parcela masculina. Mas é a gente relembrar que existe também muitos processos de dor nesse falocentrismo. E que ambas as partes estão precisando de acolhimento, de cura. Porque se a gente fala sobre relacionamento tóxico, sobre relacionamento abusivo, sobre violência doméstica, sobre situações de abuso, onde o homem se acha no direito de usar o corpo da mulher como ele bem entender, vamos voltar agora para olhar para a história desse homem e perceber como é que ele foi construído, que coisas eles ouviram, que educação ele teve, no que ele foi encorajado, no que ele foi desencorajado. Detalhe, todo homem nasceu de uma mulher. Todo homem abrigou-se dentro de um útero. A educação inicial da vida de qualquer ser acontece pela mãe. Qual é a nossa parcela de responsabilidade no abuso que a gente vive? Como nossos irmãos foram educados? Como vamos educar nossos filhos? Será que é uma escolha consciente parar com os padrões comportamentais que aprendemos com os nossos antepassados para não passar para os nossos descendentes? Será que enquanto mulheres estamos conscientes daquilo que vamos passar para frente? Ou vamos apenas repetir formas de pensamento do que a gente aprendeu porque a gente acha que é assim, foi assim que a gente aprendeu? Então, série de provocações, série de inquietações. É importante que a gente saia desse lugar só da pessoa abusada. Olhe também para os abusos que a gente causa. Ou observe qual é a nossa parcela de negligência nesses abusos que acontecem. Eu tenho certeza que a partir de hoje, todas as mulheres e homens, acabou de chegar um homem, né? Todas as mulheres e homens que estão ouvindo isso vão sair com algo diferente na sua mentalidade, eu tenho certeza. Porque isso fala da nossa vida. E a nossa vida tá desafiadora nesse processo, né, de existência, porque as coisas estão muito mais inflamadas, as verdades estão aparecendo com muito mais clareza. E aí a gente que sabe, né, como é que a gente vai seguir. Se é continuar tapando o sol com a peneira, dormindo na casa suja de 2 meses, ou se a gente vai agora fazer uma limpeza, botar cada coisa no seu lugar e olhar melhor para esse ambiente, com mais discernimento, sabendo onde cada coisa está, sabendo o que cada coisa pode fazer a seu favor. Certo, minha gente? Dúvidas, inquietações? Falei de tudo assim, ó. Tudo que eu tinha planejado para hoje. Irei adotar.
Inclusive, Thaís, tem uma live no meu Instagram que é só sobre plantar a lua. É uma live onde eu explico como plantar a lua, o significado de plantar a lua, né, a importância disso. É mais do que algo mitológico, simbólico, energético. Plantar a lua também é uma forma de cuidar do nosso corpo, né? Não tenho como falar de limpeza uterina sem mencionar as coisas que intoxicam o nosso corpo. E é uma contradição, mas dentro dos contextos a gente vê o que cada coisa cabe. Mas, por exemplo, os absorventes de plástico, eles são tóxicos para o nosso corpo. Nós devemos agradecer, né, por termos acesso, ainda que ele seja tóxico, termos acesso a ele. Mas já que a gente tem acesso, a gente pode se perguntar também que alternativas melhores para cuidar da nossa higiene íntima, né? Porque tem mulheres que não têm esse acesso nem a absorvente, nem a uma casa, nem a água corrente na torneira. Então, nessa live eu falo muito sobre formas de colher seu sangue, de devolver ele para a terra. Falo sobre essas questões mais biológicas também, do plantar a lua. Foi ótimo. Espero ter sido contribuição para vocês. Eu sempre fico muito feliz de poder soprar, né? Soprar aquilo que eu sei, né? Volto a dizer que meu lugar nesse plano de existência agora é auxiliar outras mulheres no seu processo de empoderamento. E o caminho que eu escolho traçar é através do útero, é através da vagina. Eu me curo quando eu olho para esses órgãos de maneira amorosa, de maneira carinhosa. E por isso eu estou militante desse caminho. Fez sentido para mim. E eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Então, o caminho que eu conheço é esse. E por isso eu me coloco para servir dessa forma. Então, os homens que assistiram a live, de certa forma, me desculpem por contemplar muito o lugar da mulher, mas é porque a minha missão é falar para elas. E aí, se você for um homem sagaz, se vocês forem homens sagazes, vão aplicar isso com as mulheres que os rodeiam, né? E é isso, meu amor. Tami, eu te amo. Tô morrendo de saudade de você. Márcia, gratidão por abrir seu processo na live, falar da sua verdade, né? Buscar mesmo esse lugar de entendimento sobre o que você tá vivendo. Eu espero que as dicas que eu dei aqui você já aplique na sua vida. E é isso, gente. Semana que vem na lua minguante, dia 29, eu vou fazer uma roda chamada Templo de Lilith. É uma retomada dos trabalhos online com a vaporização do útero, porém com outras medicinas integradas. Então vamos ter um trabalho corporal com dança para a liberação da energia, da agressividade. Quem tá com os seus sapos aqui na garganta, precisando botar para fora, seus nãos que você não conseguiu dar, os sims que você deu forçadamente. Essa experiência com a dança vai ser um lugar pra gente soltar, liberar. A vaporização vai vir para integrar esses processos de liberação. E vamos também fazer uma meditação de limpeza de fragmentos de alma com o Theta Healing, tá? Então, dia 29, eu tô abrindo novamente esse trabalho com as rodas da lua, tá? Então, soprem isso para as mulheres que vocês conhecem. Venham também para a roda. Seria um prazer tê-la, Tami, dançando comigo. Sereia linda. Gratidão a todas e todos que estavam presentes. Segunda-feira tem live. Segunda-feira voltamos à nossa programação normal, 2020. A live vai ser sobre vaporização do útero. Então eu vou trazer como fazer da forma certa. Vou trazer algumas dicas de erva, tá? Na terça vou fazer live de novo
no perfil da 3K falando sobre pobreza menstrual. E vai ser uma live muito bacana pra gente aprofundar nesse tema que tá super atual, tá? E super urgente da gente repensar. Então, um beijo no coração de vocês e nos vemos nos stories. Beijo, mulherada. Vamos mergulhar agora. Tchau, tchau.